¿Sabe qué se dice en Italia? Si mi abuelo tenía la rueda, sí, mi abuelo, mi abuelo tenía la rueda, era un carro. ¿No? Entonces, sí, Neymar, cuando yo llegué a un museo, estaba en los 26. Que la presión que teve era una presión no para externo, para calidad de los jugadores brasileños en todo el mundo. Esta es presión, porque, como dice, deja pensar que hemos dejado fuera de esta lista jugadores importantes. Hemos tomado esa decisión sin ningún tipo de presión externa. La presión nos la pusimos a comisión técnica para intentar escoger los mejores jugadores posibles y pensamos que hemos escogido los jugadores correctos. Pero para hablar de credibilidad, la credibilidad a un entrenador es un poco así, ¿no? Si tú ganas, eres creíble; si tú no ganas, eres menos creíble. Hay que esperar, para mi credibilidad, hay que esperar al final de la Copa del Mundo, que puede ser más creíble o menos creíble. Se soubesse que a lesão era um grau 2 e não um edema, o senhor teria convocado o Neymar? Obrigado. ¿Sabe qué se dice en Italia? Si mi abuelo tenía la rueda, sí, mi abuelo, mi abuelo tenía la rueda, era un carro. ¿No? Entonces, sí, Neymar, cuando yo llegué a un museo, estaba en los 26. Que la presión que teve era una presión no para externo, para calidad de los jugadores brasileños en todo el mundo. Esta es presión, porque, como dice, deja pensar que hemos dejado fuera de esta lista jugadores importantes. Hemos tomado esa decisión sin ningún tipo de presión externa. La presión nos la pusimos a comisión técnica para intentar escoger los mejores jugadores posibles y pensamos que hemos escogido los jugadores correctos. Pero para hablar de credibilidad, la credibilidad a un entrenador es un poco así, ¿no? Si tú ganas, eres creíble; si tú no ganas, eres menos creíble. Hay que esperar, para mi credibilidad, hay que esperar al final de la Copa del Mundo, que puede ser más creíble o menos creíble. Creo que el ego no es un problema. Hay que manejar el ego para el equipo. Esto es lo más importante. El jugador más grande, la diferencia entre una estrella y un campeón es que la estrella mete su ego para el equipo y el campeón mete su ego para sí mismo. Obviamente no gusto o campeón o ego individual, gusto un jugador con ego, que es muy importante, que pero este ego lo mete en personalidad, en carácter para ayudar al equipo. De abrir essa conversa perguntando sobre o Neymar e ouvir a sua perspectiva do que aconteceu, porque ele foi convocado baseado num diagnóstico, chega aqui em Teresópolis, faz um exame que revela algo um pouco mais grave do que era, mesmo assim veio a campo ontem. Eu gostaria de saber primeiro se houve algum incômodo, desconforto na comissão técnica sobre essa diferença de diagnóstico, de edema para lesão, e a partir de agora, do ponto de vista também técnico, qual é a projeção num cenário mais otimista para poder contar com ele em campo na Copa do Mundo. Obrigado. Bom, antes da convocação recibimos um comunicado dos Santos que decía que el jugador tenía un pequeño problema, un edema, y así hemos dejado Santos manejar este tema hasta el día 27. El jugador fue convocado porque para comisión tenía que ser convocado, y después, el día 27, a CBF se toma cargo del problema de Neymar, y nos tomamos cargo del problema de Neymar, y nos estamos tomando cargo del problema de Neymar. Pensamos que él va a recuperar lo más pronto posible, está trabajando bien, está animado, entonces ojalá él pueda recuperar
pronto. Y para ser claro, él va a estar con nosotros, él va a estar conosco a te o día que va a recuperar, que puede estar disponible. Pensamos que él puede recuperar por el primer juego de Copa del Mundo. Si no puede recuperar por el primer juego, va a recuperar por el segundo juego. Entonces, no tenemos ninguna duda que no vamos a trocar ninguém. Los jugadores escogidos son estos 26 y este 26 van a jugar la Copa del Mundo. Por mala sorte de Neymar. Sí, puedo. Alisson, Wesley, Bremer, Leo, Pereira, Alexandro. Dai, va. Luis Enrique, Bruno, Casemiro, Vini, Cunha, Rafinha. Na segunda parte, cambio. Nossa, o Ancelotti ficou impressionado no primeiro treino da seleção. Mas não com quem você está pensando. Enquanto o Brasil inteiro tinha os olhos numa lesão, outro jogador tomou o treino de assalto. E o nome que saiu da boca da comissão técnica vai fazer muita gente repensar tudo o que achava que sabia sobre essa Copa do Mundo. Deixa eu te dizer uma coisa antes de qualquer outra. Desde que o médico da seleção subiu naquele palanque e falou em lesão muscular grau 2 na panturrilha do Neymar, o Brasil entrou em modo desespero coletivo. A mídia esportiva foi a loucura. As redes sociais foram a loucura. Os comentaristas foram a loucura. Todo mundo olhando para o mesmo ponto, com o mesmo pavor, pensando a mesma coisa. E agora? O que acontece com o Brasil se o Neymar não chegar a tempo? Mas enquanto todo mundo estava olhando para a direita, aconteceu algo à esquerda. Aconteceu algo na Granja Comari que a grande mídia esportiva decidiu cobrir com a mesma energia que ela usa para cobrir tudo que não interessa ao jogo político dela. Com preguiça e superficialidade. Tem um menino de 18 anos que chegou no primeiro treino sem holofote, sem câmera em cima, sem o peso de ser o nome mais famoso do plantel. E foi lá treinar como se a Copa dependesse de cada movimento que ele fizesse. Intensidade real, personalidade real, confiança real. Não a confiança de quem quer mostrar que é bom. A confiança de quem já sabe que é bom e simplesmente vai lá fazer o que faz. E o Carlo Ancelotti, o treinador mais experiente do futebol mundial, o homem de 66 anos que já ganhou mais Champions League do que a maioria dos países ganhou Copas do Mundo, saiu daquele treino com uma certeza que ele não tinha antes. O Endrick chegou pronto, e do lado o Ryan. E os dois juntos fizeram algo que o futebol brasileiro não via desde 1966. Mas essa parte eu conto daqui a pouco. Porque a história começa bem antes da Granja Comari. Começa num lugar que a maioria dos brasileiros não sabe apontar no mapa. Se você ainda não está inscrito nesse canal, faz isso agora. Não termina o vídeo para se inscrever depois. Agora. Porque a cobertura dessa Copa aqui é diferente. É na veia, é honesta. Fala o que a grande mídia não quer falar. E você não vai querer perder o que vem por aí durante todo esse Mundial. Essa história começa em Valparaíso de Goiás. Uma cidade do entorno do Distrito Federal que a maioria dos brasileiros não consegue situar no mapa e que tem um nome que não aparece na vitrine dos grandes clubes formadores do país. Não é São Paulo, não é Rio, não é Minas. É Valparaíso, nos arredores de Brasília, onde o Endrick nasceu em Taguatinga e cresceu. Numa família que não tinha nada além de fé no menino que chutava a bola antes de saber fazer muita outra coisa. O Palmeiras enxergou antes de todo mundo, buscou cedo, formou e esperou. Deixou o garoto amadurecer dentro do próprio clube antes de colocar no mercado. E quando o Real Madrid chegou com 35 milhões de euros de base, mais variáveis que podem chegar a mais 25, o Palmeiras vendeu. Com esse número, não tem como segurar. Não existe argumento no futebol profissional que derruba uma oferta dessas. 35 milhões de euros de base por um garoto de 18 anos que nunca jogou um minuto de futebol europeu. Isso te diz tudo sobre o que o scouting do Real Madrid via no Endrick. Não uma promessa vaga, uma certeza calculada. O Real Madrid não gasta esse tipo de dinheiro em especulação. O problema é que quando chegou em Madrid o espaço não existia. E aí o Brasil inteiro ficou nervoso. 22 minutos em 4 meses de temporada. 22 minutos de tempo real de jogo pelo maior clube do mundo. A mídia esportiva brasileira ficou numa saudade doida, exigindo que Ancelotti escalasse o menino, cobrando o espaço que não vinha.
Mas o que a mídia não entendia e que o torcedor apressado também não entendia é que o problema não era o Endrick. Era a fila: Vinícius, Mbappé, Bellingham, Rodrigo. 4 jogadores que sozinhos valem mais de 1 bilhão de euros no mercado atual. Com essa fila, não tem novato que fure, independentemente do quanto talento tenha. A hierarquia do Real Madrid não é de clube de futebol comum. É de multinacional do entretenimento esportivo. E um atacante de 18 anos que não joga vai murchando. Vai perdendo a confiança devagar, treino a treino. Vai chegando nos jogos com a cabeça cheia de dúvida ao invés de cheia de certeza. Ancelotti entendeu que segurar o Endrick em Madrid naquelas condições seria desperdiçar 2 anos da carreira de um garoto que precisava jogar, e mandou para o Lyon por empréstimo. Aí aconteceu algo que a mídia esportiva brasileira não cobriu com a atenção que merecia. Em 19 jogos no Lyon pela temporada completa, 8 gols e 8 assistências. 8 e 8. Pensa bem no que esse número significa. Não é o número de um jogador que foi para a Europa para se adaptar. É o número de um jogador que foi para a Europa para dominar. Numa equipe que lutou a temporada toda para não morrer na tabela, o Endrick foi o jogador mais decisivo do elenco. Carregou o time nas costas. Fez gol quando precisava. Criou quando os outros não conseguiam criar. E fez isso com 18 anos. No dia 25 de janeiro desse ano contra o Mets, hat-trick. 3 gols num jogo só. Não foi fluke. Não foi acidente. Foi o resultado de semanas de confiança acumulada num ambiente que finalmente deu espaço para o menino de Valparaíso mostrar o que ele é. E depois o Lyon enfrentou o Paris Saint-Germain. No Parque des Princes, o maior palco do futebol francês, na casa do time mais rico da liga, o Endrick foi e marcou. Em Paris, no reduto do PSG. E o Luiz Henrique pegou o microfone depois daquele jogo. Luiz Henrique não é homem de elogio fácil, de graça, de palanque. O espanhol passou a vida inteira exigindo o máximo dos seus jogadores. Construiu 2 domínios consecutivos na Champions League depois que o Mbappé foi embora. E faz parte do grupo mais seleto de treinadores que o futebol europeu tem hoje. Ele olhou para a câmera e comparou o movimento do Endrick com o Ronaldo Fenômeno. Não com um jogador bom, com o Fenômeno. Com o Ronaldo que ganhou Copa do Mundo, que destruiu a Itália em 94, que voltou depois de 2 convulsões e levantou o troféu no Japão em 2002. Com esse Ronaldo, e o Thierry Henry concordou. O Henry que jogou ao lado de Zidane, que foi campeão da Copa do Mundo com a França, que viu o melhor futebol do mundo durante 2 décadas, olhou para o Endrick e disse que o elogio do Luiz Henrique fazia todo sentido. Isso não é hype de torcida brasileira apaixonada. Isso é consenso de gente que entende de futebol de elite, com a vida inteira dedicada a isso. E tem um detalhe técnico que pouca gente discute e que importa para a Copa. O Endrick no Lyon não jogava de centroavante clássico. Jogava pela direita. Atacante que abre pela direita, que inverte, que aparece em todos os espaços do ataque, que tem a brutalidade física de um 9 e a mobilidade de um ponta veloz. É um perfil de jogador que a seleção brasileira não encontrava com facilidade. É também exatamente o perfil que Carlo Ancelotti busca num atacante moderno. Agressivo, decisivo, sem medo do 1 contra 1, sem medo do jogo grande. Agora vamos falar do Ryan. Porque os 2 chegaram juntos e os 2 causaram juntos no primeiro treino da Granja Comari. E essa dupla tem uma história que pouquíssima gente conhece com a profundidade que merece. Ryan e Endrick se conhecem desde os 11 anos de idade. Se encontraram quando o Vasco, clube do Ryan às categorias de base, enfrentou o Palmeiras, clube do Endrick, numa competição juvenil. 2 meninos de 11 anos, adversários naquele momento, que tomaram caminhos completamente diferentes pelo futebol, que foram para continentes diferentes na Europa e que chegaram no mesmo lugar ao mesmo tempo, a seleção principal do Brasil numa Copa do Mundo. O destino tem dessas coisas às vezes. O Ryan foi vendido pelo Bournemouth por 35 milhões de euros em janeiro desse ano de 2026. A mesma base de valor que o Real Madrid pagou pelo Endrick. Coincidência que diz muito sobre o nível dos 2 meninos. Em 13 jogos na Premier League inglesa, fez 5 gols e deu 2 assistências. 13 jogos. Em um dos campeonatos mais exigentes do mundo, que não faz favor a jogador jovem nenhum, que tritura carreiras antes de começarem quando os meninos chegam antes da hora. O Ryan chegou, sobreviveu e entregou números de jogador estabelecido.
No primeiro treino da seleção na Granja Comari, Ryan mostrou velocidade, coragem, 1 contra 1 sem medo, atacando espaços que muitos jogadores mais experientes evitariam. A comissão técnica avaliou os dois como a representação mais clara da nova geração ofensiva do Brasil, não como futuro, como presente. 2 jogadores sub-20 juntos em Copa do Mundo pelo Brasil. Você sabe quando foi a última vez que isso aconteceu? 1966. Edu e Tostão. 60 anos separando esses 2 momentos. Uma geração inteira de brasileiros que nasceu, cresceu, viu Copa do Mundo e nunca presenciou 2 jovens dessa faixa etária dividindo a seleção principal num Mundial. E agora estão lá, 18 anos cada um, na Granja Comari, treinando para a Copa do Mundo. Me diz uma coisa nos comentários agora. Você acredita que o Brasil vai se sair melhor nessa Copa com o Endrick titular desde o primeiro jogo ou você acha que o Ancelotti acerta esperando o Neymar recuperar? Fala pra mim porque esse debate está dividindo o Brasil inteiro e aqui a gente leva a opinião da torcida a sério. Agora o elefante na sala, o Neymar. Sem rodeio nenhum porque você merece a verdade limpa. Neymar vai para a 4ª Copa do Mundo da carreira. A 4ª. Isso supera o Pelé, que foi a 3. O Pelé que ganhou 3 Copas do Mundo e é considerado o maior de todos os tempos pelo consenso do futebol mundial. Neymar vai à 4ª. Esse número sozinho já diz muito sobre a longevidade e a grandeza do camisa 10, independentemente de qualquer crítica que se possa fazer. Mas o médico da seleção não subiu naquele palanque para conversar. Falou direto, lesão muscular grau 2 na panturrilha, 2 a 3 semanas de recuperação necessária. Não é rumor. Não é especulação da imprensa que persegue o Neymar por ideologia, como parte da mídia esportiva claramente faz. É diagnóstico médico oficial, confirmado publicamente. E o impacto é imediato. Fora do amistoso contra o Panamá no dia 31 de maio. Fora do amistoso contra o Egito no dia 6 de junho. Com ponto de interrogação gigante na estreia do Brasil, dia 13 de junho, contra Marrocos em New Jersey. Mas aqui tem uma história dentro da história que a mídia não está contando direito. Antes da convocação, o próprio Santos já havia comunicado à CBF que o Neymar tinha um problema, um edema, algo que não estava completamente resolvido. A CBF e a comissão técnica decidiram esperar até o dia 27 para avaliar. E quando chegou a data, Neymar foi convocado porque a avaliação era que deveria ser convocado. Só que o problema evoluiu de edema para lesão muscular grau 2. E aí a situação ficou mais séria do que o esperado. O Ancelotti tratou isso com a calma de quem já gerenciou crises maiores na carreira. Quando perguntado diretamente se o Neymar seria cortado, o italiano respondeu sem nenhuma rodeada. Os 26 convocados vão ao Mundial. Os 26, Neymar está nos 26. Está trabalhando bem individualmente. A expectativa é que recupere para o primeiro ou segundo jogo da Copa. E o papel do Neymar dentro desse grupo, disse o treinador, vai além do campo. E depois completou. Falei com ele, falamos de tudo. Ele entendeu muito bem o papel que tem que ter nessa Copa. Eu preciso que você preste atenção nessa frase. Quando um treinador de nível do Ancelotti diz que um jogador entendeu seu papel, geralmente não está descrevendo o papel de protagonista absoluto. Está descrevendo o papel de quem sabe que a história está sendo reescrita ao seu redor. Que outros players estão crescendo, que o protagonismo não vai ser necessariamente o mesmo que foi em Copa do Mundo passadas. Neymar tem 33 anos. Passou uma temporada inteira sem jogar na Europa por causa de lesão grave. Voltou, se recuperou, foi convocado. E chegou na concentração com uma nova lesão muscular. O corpo humano tem limites, e o futebol profissional tem limites maiores ainda porque você não pode esconder quando o seu físico está dizendo que precisa de descanso que não veio. O Romário, que não é homem de falsa gentileza para absolutamente ninguém, foi ao jornal Extra com o Iker Casillas e falou o que poucos têm coragem de falar. Que talvez o Endrick seja hoje o titular da seleção brasileira. Hoje. Não amanhã, não na Copa de 2026 se der tudo certo. Hoje. Romário também disse que o Brasil é o 5º ou 6º tecnicamente nesse Mundial, com 5 seleções na frente. 5 seleções tecnicamente à frente do Brasil, e que ele escolhe Lamine Yamal sobre Vinícius. Isso dói. Especialmente para o torcedor brasileiro que cresceu achando que o Brasil é sempre favorito. Mas é a verdade que prepara ao invés de adormecer. Tem um episódio que eu não consigo tirar da cabeça quando penso no Endrick nessa seleção. No amistoso contra a Croácia, o Brasil ganhou um pênalti.
O Endrick foi pra bola. Tinha 18 anos, estava em forma, estava confiante. E o Casemiro chegou, tirou a bola do pé dele e bateu o pênalti no lugar do garoto. Sem explicação, sem conversa. A hierarquia do vestiário funcionando do jeito que o veterano queria que funcionasse. O Endrick não reclamou. Ficou em silêncio. Mas esse silêncio significa alguma coisa. Significa que existia uma ordem ali que ele ainda não tinha poder suficiente para questionar. E a questão é, isso mudou? Porque aí o Ancelotti convocou esse garoto para a Copa do Mundo. E na hora de falar o nome do Endrick na convocação, deu um sorrisinho. Um sorrisinho. Carlo Ancelotti, 66 anos de carreira no futebol, já ganhou tudo que existe para ganhar. Não dá sorrisinho à toa. Dá sorrisinho quando sabe de algo que o resto ainda não sabe. Quando tem uma certeza que não precisa ser verbalizada porque o campo vai verificar sozinho. E o campo verificou no primeiro treino da Granja Comari. A escalação que o Ancelotti confirmou para o amistoso contra o Panamá no dia 30 diz muita coisa sobre o processo que ele está construindo. Alisson no gol, Wesley, Bremer, Leo Pereira e Alexandre na defesa, Bruno Guimarães no meio, Vinícius e Rafinha no ataque. Endrick não começa no primeiro tempo, mas o treinador deixou claro que vai fazer mudanças no segundo tempo para observar opções antes do começo oficial da Copa. Isso não é punição, é observação. É o Ancelotti construindo um banco de informações sobre como o Endrick reage quando entra num jogo que já tem dinâmica estabelecida, quando o ritmo já está montado, quando ele precisa impor o próprio jeito sem a vantagem de ter entrado do zero. Porque na Copa do Mundo haverá momentos assim. Haverá momentos em que o Brasil precisará de um jogador para resolver um jogo que não está indo bem. E o Ancelotti quer saber se o Endrick é esse jogador. Pela temporada no Lyon, pela regularidade dos 8 gols e 8 assistências, pelo hat-trick contra o Metz, pelo gol em Paris, pela comparação com o fenômeno, pela confiança que a comissão técnica descreveu no primeiro treino, a resposta parece óbvia. Mas o Ancelotti é um cientista do futebol. Ele quer ver com os próprios olhos em condições controladas antes de colocar numa Copa do Mundo. Marrocos em New Jersey no dia 13 de junho. Esse é o jogo que tudo aponta para ele. Marrocos não é adversário simples. Quem viu 2022 sabe. Eliminaram Portugal com Cristiano Ronaldo. Eliminaram a Espanha. Chegaram à semifinal de Copa do Mundo sem que ninguém conseguisse decifrar o bloco defensivo deles. Tem velocidade no contra-ataque. Tem organização que sufoca times que buscam combinações pelo meio. Tem uma identidade coletiva que vence individualmente. Brasil vai precisar de jogadores que criem espaço onde não existe, que desequilibrem quando o jogo está fechado, que tomem decisões certas em frações de segundo. Precisa do Endrick, e precisa do Ryan, e precisa do Vinícius, precisa do Rafinha. E se o Neymar estiver disponível, precisa do Neymar também. O que não pode é entrar em campo dependendo de um nome sozinho, como aconteceu em outras Copas, como aconteceu em 2014, quando a ausência do Neymar, machucado, desfez o Brasil, antes que a Alemanha aparecesse com 6 gols para lacrar o caixão. Aqui vai o reforço do canal porque o que vem aí durante essa Copa, análise jogo a jogo, bastidores que Andimid não vai contar. Debate honesto sobre as escalações, você vai querer acompanhar aqui. Inscreve agora se não tiver inscrito. Ativa o sininho. A cobertura vai ser diferente de tudo que você viu em Copa do Mundo anterior nesse canal. Deixa eu te contar agora o que eu acho que vai acontecer. Não é previsão irresponsável. É leitura de processo com base no que a gente tem de informação verificada. O Neymar vai chegar a tempo. Talvez não para a estreia, talvez não para o segundo jogo, mas vai chegar. A lesão muscular grau 2 com 2 a 3 semanas de recuperação, dentro de um departamento médico de primeira linha como o da CBF, num paciente que o Brasil inteiro quer ver no campo, vai receber todo o cuidado que existe. O Neymar vai se tratar com a intensidade de quem sabe que essa pode ser a última chance. E quando chegar, vai ter um menino de 18 anos que impressionou o Ancelotti no primeiro treino e que não vai largar a vaga fácil. Não porque vai ser arrogante, porque vai continuar fazendo o que faz. Buscar o jogo, criar, decidir, incomodar o adversário de um jeito que jogadores mais experientes às vezes não conseguem porque carregam na bagagem o medo que o garoto ainda não aprendeu a ter. Esse é o dilema real do Ancelotti. Não é o Neymar lesionado. É o que acontece quando o Neymar ficar bom e o Endrick estiver jogando bem demais para tirar. Porque o torcedor brasileiro, que acompanhou os comentários nos vídeos sobre esse primeiro treino, já decidiu.
Olha o que eles estão dizendo. Endrick e Ryan nos darão muitas alegrias. Coloca esses dois logo no primeiro tempo. O Endrick é o homem-gol que o Brasil esperava faz tempo. Endrick mais 10, esqueci qualquer chance. Os meninos são o futuro do Brasil. Hoje, não amanhã, hoje. A torcida brasileira, que às vezes demora décadas para aceitar renovação, já aceitou. Já passou pelo luto da transição sem precisar de convencimento. Já adotou o Endrick e o Ryan como seus. E o que essa torcida quer ver no dia 13 de junho em New Jersey é o que os dois mostraram no primeiro treino da Granja Comari. Intensidade, personalidade, sem medo de ninguém. Neymar vai à quarta Copa superando o Pelé em número de participações. Isso é história. Merece respeito. Merece reconhecimento. Mas a história dessa Copa não vai ser escrita pelo homem mais experiente do plantel. A história dessa Copa vai ser escrita pelos dois meninos que se conhecem desde os 11 anos, que foram adversários numa quadra juvenil, que cresceram em países diferentes da Europa e que chegaram na Granja Comari e, no primeiro treino, deixaram o Carlo Ancelotti com aquele sorrisinho de quem sabe que o futuro chegou antes do previsto. 24 anos desde a última Copa, uma geração inteira esperando. E agora tem dois meninos de 18 anos e um treinador italiano que já ganhou tudo, mas que ainda não tem a Copa do Mundo. E um grupo de jogadores com raiva de Copa passada, com fome de título que não veio, com a memória do 7-1 que nenhum brasileiro consegue apagar completamente. Esse Brasil vai a campo no dia 13 de junho contra Marrocos em New Jersey, com dúvidas, com incertezas, com um Neymar que talvez não esteja disponível desde o início, com dois jovens que precisam fazer pela primeira vez o que só se aprende fazendo, com o Carlo Ancelotti na beira do campo, com 66 anos de experiência na cabeça, tentando montar um quebra-cabeça que tem peças demais para caber no mesmo espaço ao mesmo tempo. E com o Endrick, esse menino de Valparaíso de Goiás que passou a infância num lugar que a maioria dos brasileiros não sabe encontrar no mapa, que foi vendido por 35 milhões de euros pelo Palmeiras para o maior clube do mundo, que ficou 22 minutos jogando na temporada inteira pelo Real Madrid, que foi para o Lyon e explodiu, que fez hat-trick contra o Mets, que foi ao Parque dos Príncipes e marcou, que foi comparado com Ronaldo Fenômeno, pelo treinador que está dominando a Champions League, que chegou na Granja Comari e no primeiro treino fez o melhor treinador do mundo ficar impressionado. Esse menino não veio para a Copa participar, veio para decidir. A pergunta é se o Brasil vai deixar. E a última pergunta que eu deixo para você nos comentários é essa. Se você pudesse escolher um único jogador dessa seleção para ser o herói dessa Copa do Mundo, um único, quem você escolhia? O Endrick, o Neymar, o Vinícius? Fala aí embaixo porque eu quero ler cada resposta. E manda esse vídeo para aquele amigo seu que também sofre com a seleção, porque a Copa começa dia 13 de junho e a gente vai estar aqui cobrindo cada jogo junto. Mas antes de chegar na resposta dessa última pergunta, eu preciso que você entenda um detalhe que vai mudar como você vê o Endrick nessa Copa. Um detalhe que parece pequeno, mas que não é. Antes dessa concentração, Neymar e Endrick nunca tinham jogado juntos na seleção. Nunca. Um jogo oficial sequer. Os dois nunca estiveram em campo ao mesmo tempo pela Canarinha. O Endrick chegou na seleção principal depois de um período em que o Neymar estava lesionado e fora. Quando um voltou, o outro saiu. Os caminhos nunca se cruzaram dentro de campo, mas se cruzaram fora. O Endrick ligou para o Neymar antes de se apresentar para a concentração. Uma conversa que foi registrada, descrita como 1, 2, toda hora, o novato buscando o veterano antes mesmo do primeiro treino. E o Neymar atendeu. Conversou. O veterano de 4 Copas falando com o garoto que pode ser o protagonista da Copa, que o veterano não vai protagonizar mais do mesmo jeito. Tem algo bonito e algo triste nessa ligação ao mesmo tempo. Bonito porque o respeito existe. O garoto tem consciência da história do cara mais velho. E o cara mais velho tem consciência suficiente para receber esse garoto sem barreira. Triste porque, quando um novato de 18 anos liga para o veterano de 33 antes da concentração, já tem algo implícito ali. Já tem uma transição em andamento que os dois entendem sem precisar nomear. Neymar vai para essa Copa querendo deixar uma marca que vai além dos gols. Ancelotti foi claro, o papel dele vai além do campo. E quando você ouve o Neymar falar sobre essa Copa, quando você lê as entrelinhas do que ele disse publicamente, percebe que ele entende. Entende que o Brasil que vai ao Qatar 2022 não é o mesmo que vai para esse Mundial.
que o protagonista do presente tem um nome diferente do protagonista do passado, e que a grandeza de verdade às vezes é saber quando segurar e quando abrir espaço. Mas existe um Brasil que ainda não entendeu isso. Existe um torcedor, e são muitos, que acha que sem o Neymar em campo desde o primeiro minuto, o Brasil não tem chance, que a qualidade do time está amarrada ao nome mais famoso, que o resto, Endrick, Ryan, Vinícius, Rafinha, é coadjuvante. Esse torcedor precisa ver o que aconteceu no Lyon essa temporada. Precisa ver o que aconteceu no Bournemouth essa temporada. Precisa entender que o futebol brasileiro passou anos se perguntando quem vinha depois do Neymar. E a resposta está treinando na Granja Comari com a confiança de quem não tem medo de nenhuma pergunta. O grupo C do Brasil nessa Copa é Marrocos, Haiti e Escócia. 3 jogos na fase de grupos antes de qualquer mata-mata. Estreia no dia 13 de junho contra Marrocos em New Jersey. Segundo jogo contra o Haiti. Terceiro jogo contra a Escócia. No papel, o Brasil passa de fase sem drama, mas o futebol não existe no papel. Existe em campo. E Marrocos demonstrou em 2022 que tem capacidade de eliminar qualquer seleção do mundo quando está bem organizado e motivado. Não existe jogo fácil em Copa do Mundo. Não existe adversário que você pode encarar sem respeito máximo. É por isso que o Ancelotti está fazendo o que está fazendo agora. Usando os amistosos contra Panamá e Egito para ver opções, para testar combinações, para entender quais jogadores chegam em melhor condição física e mental para a estreia. E um dos jogadores que ele está observando com atenção especial é o Endrick, porque o que ele viu no primeiro treino foi além da expectativa. Para fechar com tudo que precisa ser dito, deixe eu recapitular o que a gente sabe com certeza e o que ainda é incerteza legítima. O que a gente sabe: Endrick fez temporada de elite no Lyon com 8 gols e 8 assistências em 19 jogos. Foi comparado com Ronaldo Fenômeno pelo Luiz Henrique. Chegou na Granja Comari e impressionou Ancelotti no primeiro treino. O Ryan fez 5 gols e 2 assistências em 13 jogos na Premier League pelo Bournemouth. Os dois são os primeiros jogadores sub-20 a estar juntos numa Copa do Mundo pelo Brasil desde 1966. Neymar tem lesão muscular grau 2 na panturrilha e está fora dos amistosos preparatórios. Ancelotti confirmou que não vai cortá-lo e que a expectativa é que ele recupere para a Copa. A escalação contra o Panamá não tem o Endrick no primeiro tempo, mas o Carlo vai fazer mudanças no segundo para observar opções. O que ainda é incerteza: se o Neymar chega em condições reais de jogo para a estreia no dia 13 de junho. Se o Endrick vai ser titular ou reserva de luxo. Como o Ancelotti resolve o quebra-cabeça de ter jogadores demais para posições de menos. E se esse Brasil tem o que precisa para ir além das fases iniciais e fazer uma Copa que o torcedor brasileiro espera há 24 anos. Essas incertezas vão sendo resolvidas jogo a jogo. Amistoso contra o Panamá resolve um pedaço. Contra o Egito resolve outro. E dia 13 de junho a história começa para valer. O que eu sei é que, pela primeira vez em muito tempo, o Brasil entra numa Copa do Mundo com profundidade real no ataque. Com opções de qualidade comprovada na Europa. Com um treinador que já demonstrou ser capaz de montar time campeão em qualquer contexto. E com 2 meninos de 18 anos, que se conhecem desde os 11, que chegaram na Granja Comari e no primeiro treino tiraram o fôlego da comissão técnica. 60 anos depois de Edu e Tostão, 2 jovens de 18 anos juntos numa Copa do Mundo pelo Brasil. Pensa em tudo que passou nesses 60 anos. Pensa em quantas gerações de torcedores nunca viram isso. E pensa que agora está acontecendo. Com o Endrick que o Lyon devolveu diferente. Com o Ryan que a Premier League formou. Com o Carlo que ganhou 5 Champions League e ainda quer a Copa do Mundo. O Brasil que vai ao Mundial não é perfeito. É o Brasil possível. E às vezes o Brasil possível surpreende o mundo. Agora deixa eu te dar uma tarefa concreta. Não amanhã. Hoje, antes de dormir. Vai lá assistir os lances do Endrick no Lyon essa temporada. Não o resumo de 30 segundos. Os lances de verdade. O hat-trick contra o Metz. O gol em Paris. O jeito que ele busca o jogo quando o time não está funcionando. O jeito que ele cria espaço onde não existe. E depois abre um jogo da seleção brasileira de qualquer ano e tenta imaginar esse jogador no meio daquele esquema. Tenta imaginar o que o Carlo está imaginando toda vez que olha para o Endrick treinar. Porque quando você imaginar isso, vai entender o sorrisinho da convocação. E vai entender por que o primeiro treino da Granja Comari foi além do esperado.
e vai entender por que o dia 13 de junho em New Jersey pode ser o começo de algo que o Brasil não via desde 2002. Estou esperando você nos comentários. Me fala quem você bota em campo desde o primeiro minuto contra Marrocos. E manda esse vídeo para alguém que também está sofrendo de saudade de Copa e de esperança de hexacampeonato. Porque juntos a gente torce mais alto. E aqui nesse canal, a gente vai acompanhar cada momento dessa Copa do jeito que o torcedor brasileiro merece.